Vamos dar início à cerimônia pedindo a direção e as bênçãos de Deus com a oração da aluna do Seminário FEBAT, a irmã Lisete de Oliveira Fobé. Senhor Deus, amado Pai, nós somos tão gratos, Pai, por podermos estar aqui hoje para louvar o Teu nome e glorificar a pessoa do Senhor Jesus na vida desses nossos irmãos que fizeram esse curso tão abençoado, Pai. Foram 5 anos de estudo da Tua Palavra e hoje, Pai, eles estão vindo aqui para agradecer, para glorificar o Teu nome. E eu peço, Senhor, que a Tua Palavra produza uma semente nos seus corações de tal forma que muitas pessoas sejam atingidas, Senhor, pela obra que o Senhor fez na vida deles, Senhor. No momento do mundo em que a Tua Palavra é tão pouco lida, tão pouco estudada, tão pouco vivida, que esses irmãos sejam sal da terra, luz do mundo, Pai. E que nós, ó Deus, como igreja, possamos prestigiar, Senhor, essa escola, Pai, essa escola bíblica, para que mais e mais irmãos em Cristo venham estudar a Tua Bíblia, estudar a Tua Palavra, testemunhar de Jesus para esse mundo perdido, para esse mundo em trevas. Pai, abençoa cada coisa que vai ser feita aqui, cada hino, cada oração, cada agradecimento. Agradeço por cada vida, cada professor que dedicou horas e horas de estudo para poder trabalhar nesse seminário, Senhor. E, ó Deus, abençoa e permita que o Teu Santo Espírito esteja entre nós. Pai, que o Seu Santo Espírito se alegre em nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Neste momento, convidamos para compor a mesa solene o ilustríssimo pastor Jean-Luc Fobe, presidente da diretoria executiva e diretor pedagógico desta instituição. É também professor de teologia sistemática e Antigo Testamento do seminário. Pastor Carlos Jones Bendes Schild, pastor desta Igreja Batista do Brooklyn, presidente do Conselho de Administração da FEBAT e ex-professor do seminário. Pastor Irlan Pereira de Azevedo, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de São Paulo, da Igreja Batista Liberdade e atual presidente da Academia Paulista Evangélica de Letras. O homenageado da turma, pastor José Raul Nogueira, pastor na Igreja Regular Filadélfia, missionário da base missionária Luz e Vida aos Orientais e professor de aconselhamento bíblico na FEBAT. O paraninfo da turma, pastor Marcos Antônio Pérez, pastor da Igreja Batista do Brás, professor da disciplina de prática pastorais na FEBAT. O digníssimo professor Wallace de Góes Silva,
professor de Filosofia e de Novo Testamento na FEBAT. Pastor Manuel de Jesus Té, articulista do Jornal Batista, do Livro de Meditação Diária e ex-professor da FEBAT. Pastor João Paulo Gouveia, pastor da Igreja Batista Chácara Flora e ex-professor da FEBAT. Pastor Márcio Pureza de Lima, pastor da Igreja Batista da Cidade Júlia e ex-professor da FEBAT. Composta a mesa solene. Agora pedimos a todos os convidados que se levantem para juntos recebermos os formandos do Seminário Bíblico Batista do Brooklyn. Elide Maria Landini, Sérgio Landini, Ricardo Elias do Amaral, Batista do Brooklyn, com sua gentileza e dedicação de sempre, entoará o hino de louvor a Deus. Deus
Gostaríamos de complementar a mesa solene e enriquecê-la, chamando o digníssimo professor Vicente de Paula dos Santos, professor de grego e hebraico da FEBAT. Da sessão solene de formatura, passamos a palavra ao presidente da FEBAT, pastor Jean-Luc Fobe. Boa noite a todos. Esse é um momento de alegria, um momento que eu e o pastor Carlos Jones não imaginávamos que acontecia há 5 anos atrás. E olha, é uma coisa fantástica a obra de Deus. Hoje nós temos aqui 4 que estão terminando um período de 5 anos, difíceis, trabalhosos. Dou graças a Deus pelo tempo que eles tiveram, pela família deles que apoiaram, por todos os professores que se dedicaram. Cada professor que está aqui tem uma história diferente. Tem assim, a gente percebeu a mão de Deus, a gente ligar para o professor e falar assim, eu sei que a agenda é muito complicada, mas eu estava orando para voltar da aula. Então foi tudo assim uma maravilha. O seminário tem sido uma bênção, vai continuar sendo uma bênção. A gente não pode esquecer de agradecer todos, além dos professores. Eu não vou falar nome, que eu costumo esquecer nome, mas todo mundo tem trabalhado e a gente tem percebido a obra de Deus. Então hoje é um momento de grande alegria, de grande vitória, e esse vozeirão também do Bruno, né? Então muito obrigado, primeiro a Deus, depois a todos os alunos, professores, colaboradores e todos que oram e participam da FEBAT, porque hoje estudo a palavra de Deus é renegado, estudo a palavra de Deus é esquecido em todo e qualquer lugar. E a gente tem que ter um ponto de meditação da palavra, para nós não errarmos, não cairmos em desvios. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Temos nesse momento as palavras do ilustríssimo pastor Carlos Jones Benítez Childreth. Então, digníssimo presidente do Conselho Administrativo da FEBAT, pastor Jean-Luc, diretor acadêmico, ilustres professores que aqui se encontram, colegas, pastores, prezados formandos. Está faltando um que eu já vi que chegou ali, não é? Prezados irmãos e irmãs, é uma experiência de grande alegria, como já disse o pastor Jean-Luc, nós vermos essa nova safra de vocacionados para a obra do ministério. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esta instituição de ensino bíblico e teológico surgiu em 2008, quando havia uma preocupação em nossa igreja na capacitação do núcleo de líderes da mesma e também atender a demanda de vocacionados. Salvo engano, nós tínhamos 8 seminaristas que precisavam estudar e o poder aquisitivo não era tão bom, tão grande na época. E um colega pastor Reginaldo Pires, nos deu uma ideia. Falou: pastor, por que nós não criamos um seminário no Brooklyn? Levamos para a Assembleia da Igreja e a igreja aprovou, se tornou mantenedora. E criou-se então a FEBAT,
Faculdade Evangélica Batista de Teologia, que funcionou com o nome de faculdade até abril de 2012, quando houve uma fundação então do Seminário Bíblico Batista do Brooklyn, porque o MEC começou a exigir muita coisa e houve uma preocupação nossa. Será que Jesus, lá quando começou a capacitar os seus discípulos no colégio apostólico, se surgisse uma faculdade, universidade reconhecida em Jerusalém, será que Jesus mandaria os seus discípulos reconhecerem o seu curso no MEC? E a conclusão foi não. Então nós buscamos a excelência, a capacitação de vocacionados, treinamento de líderes e, pasmem vocês, nunca faltou vocacionado para estudar aqui. Chegamos até a ter diplomas reconhecidos pelo MEC em parceria com outras instituições. Só que partimos então para curso livre em teologia. E Deus tem nos abençoado até hoje. Quantos já se formaram aqui? Não tiveram o privilégio de ter uma formatura tão linda como esta, pastor, mas passaram por aqui e hoje são obreiros na seara do Mestre. O que nós podemos dizer nesta noite é o mesmo que disse o pastor batista Martin Luther King: nós não somos o que gostaríamos de ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. E a minha palavra aos formandos, rapidamente, nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos, em que se levanta aí a bandeira imaginária, modernismo, hedonismo, consumismo, liberalismo e tantos outros ismos, a seara do Mestre precisa de homens e mulheres que não se vendam, que não se rendam, que não neguem a Deus, que não quebrem as doutrinas bíblicas, não neguem os princípios da palavra de Deus. Nosso desejo sincero é que vocês não sejam educadores medíocres ou pastores de segunda categoria, mas que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo e levem à frente o nome do Senhor, lembrando-se onde estudaram, que aqui o caráter de vocês também foi lapidado ou não foi no estudo da palavra. Aumentou o cabedal de ensino bíblico, teológico, e apenas uma preocupação: porque foi criada a FEBAT, finalizando, para que nós conseguíssemos preservar a identidade da nossa igreja. Nós queríamos uma instituição que não fosse calvinista, arminianista, fundamentalista, legalista, dispensacionalista, uma instituição tradicional, porque nós somos uma igreja tradicional. Deus os abençoe. Gostaríamos de anunciar, em complementação à lista dos formandos, a presença do querido Paulo Queiroz da Silva, formando do curso de Teologia. Mais uma vez, gostaria de chamar o coral da igreja para entoar, que entoará um cântico de louvor a Deus. Os prazeres deste mundo, Ele rejeitou.
formandos, o orador da turma, Ricardo Elias do Amaral. Boa noite. Ao ilustríssimo presidente do Conselho de Administração da FEBAT, pastor Carlos Jones Benites Schultz, ao presidente da diretoria executiva da FEBAT, pastor Jean-Luc Faubert, ilustríssimo paraninfo da turma, pastor e professor Marcos Antônio Pérez, ilustríssimo pastor e professor homenageado José Raul Nogueira Ribeiro, ilustríssimos professores do curso de teologia, colaboradores da FEBAT, funcionários e funcionárias da Igreja Batista do Brooklyn, familiares, amigos e amigas, igrejas aqui representadas, pastores presentes, queridas e queridos colegas, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pois sem a permissão dele eu não estaria aqui neste solene momento. Agradeço também aos meus colegas de turma que me escolheram para representá-los nesse momento tão sublime de nossas vidas, e em especial ao pastor e professor Jean-Luc Faubert, que investiu em nós, mesmo com seu tão concorrido tempo, e que trabalha arduamente para que a FEBAT, Seminário Bíblico Batista do Brooklyn, se torne uma referência, e para que este seminário seja reconhecido por todos no meio teológico. Colegas, por melhor que seja o discurso, ele sempre deixa lacunas. Sendo assim, tentarei contemplar os sentimentos da turma, mesmo sabendo que toda a preleção não tem condições de englobar tudo, pois cada pessoa tem sua história. Portanto, compreende as coisas a partir de suas experiências. Mesmo convivendo por esses longos anos, tivemos experiências que somente cada um pode descrever. Sei que o momento é aguardado com muita expectativa por parte de todos. Muitos esperam ouvir um discurso eloquente e intelectualizado, embora não tenha preparado nada formal para a ocasião, pois prefiro fazer deste momento um tempo de relembrar nossas experiências acadêmicas, que por sinal não foram poucas, até porque não encontrei motivo suficiente para fazer de outra forma. O seminário foi o lugar onde aprendemos que somos totalmente dependentes de Deus, seres humanos normais, mas dependentes do Pai Celestial, e que devemos buscá-lo em toda e em qualquer situação, principalmente nas provas do pastor Jean-Luc, que vinham com a sensação de 10 perguntas, irmãos, mas que ao tentar respondê-las se multiplicavam, assim como Jesus fez com 5 pães e 2 peixes, e que fizeram queimar nossos neurônios espirituais, onde ao final vivenciávamos o milagre da multiplicação, e ainda de bônus, levávamos grandes cestos de conhecimento para as nossas casas e ministérios. Me lembro também de uma frase de um dos nossos professores, o ilustríssimo Ze'ev Hashalom, o querido professor Vicente, que sempre me dizia: as coisas belas são difíceis. Isso me fez, e acredito que o efeito causado por esta frase na vida dos meus amigos e amigas deve ter sido o mesmo. Para se chegar ao entendimento da palavra de Deus em meio a exegeses é difícil, mas é bela por demais. O seminário também nos ajudou a conhecer uns aos outros e a nós mesmos com maestria. Não é mesmo, meus queridos e companheiros de sala, Eri Landini, nossa mãe na fé, e aquela que em meio a tempos difíceis tinha a palavra certa, no momento certo, e o incentivo para continuarmos. Não é mesmo, Sérgio Landini? O seu lado sério, dedicado aos estudos, em contraste ao seu lado humorístico, que poucos entendiam, mas que nos fazia rir demais no momento certo. Ah, meu amigo, como edificou a minha vida. Não é assim, meu irmão e amigo Paulo Queiroz, sempre dedicado e responsável, e que, ao longo do tempo, se tornou uma referência para todos nós, de como realmente é servir ao próximo. Bem, gente, sendo assim, me recordo no início, no seminário, que foi muito interessante. Alguns buscando apenas conhecimento, alguns buscando se aprimorar nas diversas áreas da teologia. Tinha até mesmo aqueles que estavam com uma baita interrogação na cabeça, onde a pergunta que mais vinha à mente era: o que estou fazendo aqui? E por que tudo isso? Difícil, mas tivemos essa dúvida. Tinha até aqueles que achavam que só precisavam do diploma, querendo até mesmo ensinar os professores a darem aula. Eu tentei, mas não deu certo.
Assim as chamadas crises começaram a aparecer, mas que com certeza eram crises para que as nossas mentes fossem levadas a entender a importância do que estávamos vivendo e aprendendo. E passamos a entender de fato esta importância quando ao longo do tempo percebemos que em nossas comunidades passamos a ser a referência de conhecedores da Bíblia, e que por estarmos estudando teologia, mesmo que no primeiro ano, já deveríamos ser bons pregadores e mestres. Foram nestes momentos, no decorrer dos dias, que fomos percebendo que o nosso conhecimento precisava ser aprimorado a cada dia, e vimos que estar ali naquela sala de aula havia por trás um propósito maior, que só podemos entender que vinha da parte de Deus. Neste início fomos nos conhecendo, alguns mais calados, alguns mais brincalhões, alguns com trocadilhos que só Deus para sustentar mesmo. Não é mesmo, digníssimo Luiz, meu amigo? Outros mais intelectuais, outros nem tanto, me incluo nessa turma, mas fomos nos fortalecendo e firmando os nossos passos neste início, nos ajudando mutuamente. No segundo momento, voltamos com a corda toda, e agora o que queremos é mudar o mundo com nossas ideias o mais rápido possível. No terceiro momento, é um momento de questionar a tudo e a todos. O rosto de cada seminarista se parece com uma interrogação. E também nesse tempo que aprendemos que nos ensinam a criticar e depois somos criticados por criticar. Contudo, a partir do quarto momento, próximo ao término, o cenário vai mudando. Parece que a ficha caiu e descobrimos que não viveríamos apenas de perguntas, mas sim também de respostas, pois seremos cobrados. Parece que quando chegamos ao final da nossa preocupação maior está no campo da geografia. Lugar, aquelas coisas de lugar e espaço. Para onde eu vou? Finalmente, estamos aqui, diferentes de como chegamos, como falaram aqui no início. Pelo menos é o que esperamos. Esses anos serviram para nos aperfeiçoar, sermos mais toleráveis, amáveis, compreensíveis, prestativos aos nossos semelhantes. Sem dúvida alguma, a vivência no seminário deixou marcas em nossas vidas. Mas nessa caminhada, Deus nos presenteou com pessoas maravilhosas, que diante de todas as dificuldades que lhes são impostas, souberam doar-se para que nós pudéssemos desenvolver nossa capacidade de aprendizado. Nossos professores e mestres, cada um com sua peculiaridades, nos mostram como proceder diante dos desafios acadêmicos. A vivência com nossos mestres nos provou que a teologia não é engessada, não é fria, não possui apenas uma via. Portanto, existem várias possibilidades de se fazer uma teologia relevante para as igrejas e, consequentemente, para a humanidade. Por fim, aprendemos como lidar com as pessoas, ouvir e entender seus dilemas e limitações. Para toda essa formação, contamos com excelentes professores, que pediram mais quando achávamos que não tínhamos mais nada a oferecer, que induziam as discussões, que nos encaminhou pelo magnífico mundo das Escrituras Sagradas, que por vezes nos lançavam em profundas crises existenciais. Somos eternamente gratos aos nossos mestres, pela grande contribuição de nos levar a uma vida menos escura, despertando em nós dúvidas e inquietações que nos levantam novas possibilidades e desafio. E a nossa missão? Concluída essa etapa, temos diante de nós o mundo, a comunidade e o campo missionário ao qual estamos inseridos, onde devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, mas sem nunca nos esquecermos que mesmo todo o conhecimento precisa ser aprimorado, como já dito anteriormente, e que em meio a este aprimoramento somos levados às novas descobertas, mas as ferramentas para a execução desta tarefa já nos foi entregue durante o período acadêmico. Nossa missão é lembrar que para exercermos nossos ministérios não deverá existir antagonismo entre a teologia e a atividade a qual exercemos em nossa caminhada cristã, principalmente a pastoral. Porque assim como aprendi, nem todo teólogo é pastor, mas todo pastor deve ser teólogo. Precisamos trazer à mente que agora seremos vistos de perto, por olhos aguçados e mãos prontas a rebater ou até mesmo questionar nossas posições teológicas. E como formadores de opiniões, precisamos sempre estar, como aprendi, com o jornal de um lado e a Bíblia do outro, para que tenhamos condições de unir o racional e espiritual sempre com sabedoria vinda de Deus, para direcionar e, através da ação do Espírito Santo, mudarmos o estado da comunidade que estivermos servindo.
Saber olhar a realidade do mundo é um desafio para cada um de nós, e o sucesso do nosso ministério dependerá de como nos comportaremos frente à dura realidade que cerca a maioria das pessoas. Em nosso sucesso cristão, se inicia a partir do reconhecimento que a maior glória para um sucesso ministerial se dá de 3 formas: o parecer cada vez mais com Cristo, a glória é sempre dele, e que fomos chamados para servir e não para sermos servidos. O ministério bem-sucedido nunca será sinônimo de bens, dinheiro, fama, poder e igreja superlotada, dentre outras coisas, mas sim de uma vida de serviço ao próximo pautada no amor de Deus. Como uma frase que recebi em meio a uma fase difícil de ministério: sim, é possível amar com o amor de Jesus. Ou seja, o nosso desafio é que estejamos prontos para participar das dores e lutas do próximo, comemorar suas vitórias e conquistas, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Conclusão: sei que apenas estamos começando, mas é importante mantermos os olhos fixos em nosso ministério, em nossa vocação, ao tempo em que conseguimos obter uma visão ampla da realidade ao nosso redor. Eis o desafio que se impõe não só a nós presentes, mas a todos os líderes. Então deixo aqui a todos algumas frases de Charles Hammond Spurgeon, pois confesso aqui que seus escritos muito me inspiraram. Um deles: muitos livros em minha biblioteca estão agora desatualizados. Foram bons enquanto eram novos, à semelhança das roupas que usei quando tinha 10 anos de idade, mas eu cresci e as deixei para trás. Ninguém jamais deixa para trás as escrituras por ter crescido. Esse livro se amplia e é mais conhecido à medida que passam os anos. Vocês e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais seja convertida por ele, pois o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado mesmo naqueles que rejeitam o Evangelho. Preguem o Evangelho, tendo em vista unicamente a glória de Deus, ou então segurem suas línguas. Conclusão: gostaria de concluir este momento lhe convidando a pensar que a nossa meta é de se parecer com o Mestre Jesus, e somente através da meditação naquela que é a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos fará mais parecido com Ele, e nossa vitória se dará quando as pessoas, ao final de nosso ministério pessoal, olharem e dizerem: este combateu o bom combate, chegou ao final da carreira, guardou a fé. Meus amigos e irmãos, se eu pudesse lhes dar um conselho, já dando ele, para que levassem de ensino daqui para frente, eu citaria o livro de Deuteronômio, para tal, pois dele provém a obediência, onde o povo de Deus, antes de entrar na terra prometida, é relembrado por Moisés sobre o passado, onde é dito ao povo que lembrem-se de tudo que Deus já havia feito. Também o presente, que o povo deveria obedecer a Deus, mas para tal façanha deveriam olhar para cima, para o alto, e a partir de então olhar para o futuro, pois suas escolhas a partir de então seriam escolhas que afetariam suas próprias vidas e a vida de outros. Então, meus amigos e amigas, a busca eterna pelo conhecimento de Deus, a partir do que aprendemos nesse seminário, deve ser contínua em nossas vidas e ministérios, mas nunca nos esquecendo do que Deus já fez, faz e ainda fará por nós e através de nós. Muito obrigado a todos, e Deus seja engrandecido neste dia. Convidamos a palavra o homenageado da turma, Pastor Raul Nogueira. Essa foi surpresa. Pensei que iam falar, então desse. Irmãos, primeiro é um privilégio nós estarmos juntos num país livre, onde o Evangelho pode ser pregado. Nesses 41 anos que nós andamos com o Senhor, nós temos percebido dentro do Brasil e fora do Brasil uma luta muito grande
entre as trevas e a luz. Luta essa que está, creio, terminando. Eu creio no arrebatamento e creio que Jesus está voltando. Então se prepare, porque os anjos já estão afinando as suas... Eu queria só ler um versículo, na verdade dois, que diz assim, Jeremias: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, estamos num período da história onde as igrejas, infelizmente muitas igrejas, estão doentes. E a igreja inicial, quando nós abrimos em Atos 2, nós tínhamos Jesus como a base, e tinham 4 colunas que sustentavam a igreja, e que infelizmente muitas igrejas não têm feito mais isso. E a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós estamos muitos no Brasil e fora falhando. Doutrina não é uma coisa árida. Doutrina, ela é abrangente. Ela fala em todas as áreas das nossas vidas, todas: emocional, relacional, tudo aquilo que você possa imaginar dentro de um ser humano tem resposta aqui. Só que o grande problema que a gente vê nos dias de hoje, são poucos os que mergulham na palavra, mas aqueles que fazem isso acabam conhecendo o Deus da palavra e passam a ter experiências com Ele. Há uma grande diferença entre religião e um relacionamento com Deus vivo. Eu detesto a religião. Prefiro me relacionar com Deus e permitir que o Espírito de Deus haja, e a gente começa a ver as coisas acontecendo. Muito obrigado. Gente que a gente acompanha, a Graça sempre fala isso. Quando eu cheguei a primeira vez e nós começamos então a ministrar, peguei uma turma grande, uma turma maravilhosa, uma turma que eu me sentia em casa, eu vibrava, eu falava para a Graça, como assim? O tempo mais precioso para mim tem sido exatamente as quintas-feiras, porque eu vou encontrar gente sedenta da palavra, pessoas que realmente querem conhecer, querem experimentar, querem realmente fazer diferença. E hoje estou vendo alguns aqui que fizeram parte daquela turma lá atrás, e eu louvo a Deus pela vida de vocês e por todos os pastores que estão aqui, os professores, porque vocês são o resultado do trabalho de Deus usando a vida deles. E que Deus os abençoe. Convidamos a palavra ele, que dentre tantos profissionais aptos e preparados da FEBAT, foi escolhido para ser o paraninfo desta turma, pastor Marcos Antônio Pérez. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero saudar a mesa, colegas, alunos, por este tempo de vitória. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer que para mim foi uma grata surpresa este convite. Pastor Carlos Jones, pastor Jean-Luc,
na verdade, desde o convite para que eu pudesse aqui lecionar. Talvez havia aí alguma dúvida se eu aceitaria ou não. O pastor Jean-Luc mencionou algo no começo da sua palavra, mas eu fui aquele que, quando ele convidou, eu disse: pastor, eu estava orando para voltar a dar aula, e eu me sinto muito à vontade aqui. Quero dizer que é bom estar na casa do Pai, e é bom estar em meio a pessoas que querem aprender de Deus e da sua palavra, que não estão em busca de uma formação, não estão apenas em busca de um diploma, mas que querem uma maior aproximação com o Senhor. E é isso que nós temos visto em todos os alunos, dos quais, na verdade, nos tornamos amigos, e isso tem sido muito gratificante. A minha esposa, que está aqui, é testemunha que muitas vezes, em meio à correria do final de semana, e aí vem a segunda-feira, onde a correria não para, e chega o horário de virmos para a aula e nos aprontamos, chegamos aqui, e quando chegamos em casa, o nosso ar é de descanso, é de alegria, é de contentamento por aquilo que aqui pudemos compartilhar e receber também de amigos tão preciosos, de pessoas tão especiais. Eu louvo a Deus por este tempo. Eu quero também, assim como o pastor Raul, deixar um texto da palavra de Deus que para mim fala muito, e principalmente nesse tempo, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde todos conhecemos a história de Pedro e de Cornélio. Cornélio, quando foi chamar o apóstolo Pedro para que pudesse, na verdade, levar o evangelho da graça de Cristo Jesus a ele, a sua família, aos seus, na verdade, o Espírito Santo de Deus chegou primeiro a Pedro, e depois o pedido de Cornélio, também na ação do Espírito Santo de Deus. E Cornélio disse assim no verso 33 do capítulo 10 de Atos: portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Eu quero dizer de uma forma muito especial aos formandos, que assim como Pedro atendeu o chamado do Espírito Santo de Deus e da missão junto a Cornélio, quebrando paradigmas, quebrando impossibilidades, pôde obedecer à voz do Espírito Santo de Deus e ir até lá. E quando Cornélio disse a Pedro: fizeste bem em vir, eu quero dizer a vocês: fizestem bem em vir, em atender ao chamado de Deus. Sei que não foi fácil a caminhada, muitas lutas, dificuldades internas, talvez no ambiente familiar, talvez em suas próprias igrejas, no dia a dia, nas tarefas, como foi aqui dito, nas provas, professor Jean-Luc, não é? Mas elas foram vencidas, porque vocês fizeram bem em atender o chamado de Deus. E agora, vocês estão com o desafio, como disse Cornélio: todos que serão alcançados estão presentes para ouvir aquilo que Deus já falou aos seus corações, para que você se lhes falem também. Que vocês possam ser estes porta-vozes fiéis da palavra de Deus a todos aqueles
que o Senhor deseja, que o Senhor quer que sejam alcançados. Que Deus os abençoe nesta grande tarefa. E eu aqui, muito humildemente, agradeço o privilégio que foi me dado de ser paraninfo dessa primeira turma. Levo isso não apenas no meu currículo, mas levo isso no meu coração. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Talvez os formandos nem saibam explicar com palavras o especial carinho e gratidão que lhes foram dedicados durante esses anos de estudo na FEBAT. Foi através do conhecimento transmitido pelos nobres professores, em parte aqui representados, que se tornou possível chegar a este êxito acadêmico. Como forma de gratidão à dedicação empregada, convidamos os formandos Hélide Maria Landini e Luiz Sérgio Landini a entregar a placa de homenagem ao paraninfo da turma, pastor Marco Antônio Pérez. Agora convidamos os concluintes Paulo Queiroz da Silva e Ricardo Elias do Amaral a entregar a placa ao homenageado da turma, pastor José Raul Ribeiro Nogueira. A partir de agora, daremos início ao momento da entrega dos diplomas aos formandos do Seminário de Teologia da FEBAT. Convidamos a formanda Hélide Maria Landini a receber das mãos do ilustríssimo pastor Jean-Luc Fobe o diploma de conclusão do curso de Teologia. Convidamos o formando Luiz Sérgio Landini a receber das mãos do ilustríssimo pastor Jean-Luc Fobe seu certificado de conclusão do curso de Teologia FEBAT. Convidamos o formando Paulo Queiroz da Silva para receber das mãos do ilustríssimo pastor Carlos Jones Benite Schildert seu certificado de conclusão de curso de Teologia FEBAT. Convidamos o formando Ricardo Elias do Amaral
para receber das mãos do ilustríssimo pastor Carlos Jones Benites Schildert seu certificado de conclusão de curso de Teologia FEBAT. Agradecemos por estar fazendo parte de um momento tão especial como este na vida de cada um de vocês. A partir de agora, estão aptos a cumprir o chamado para a prática pastoral e de evangelização com excelência, baseado nas Escrituras Sagradas. Parabéns, formandos! Passamos a palavra final ao presidente da FEBAT, pastor Jean-Luc Fobe. Que alegria, que vitória. Olha, os que me conhecem sabem que eu estou com um problema no olho, eu não estou conseguindo fazer lágrima, mas senão eu estaria chorando assim demais. A gente passou por vitórias, passamos por algumas dificuldades. Eu tenho que agradecer sempre primeiro a Deus, depois todo o apoio que o pastor Carlos Jones tem dado, continua dando. A gente que lida com o aluno de seminário sabe que o aluno de seminário tem algumas fases. A primeira fase é que ele acha que sabe tudo e ele vem confrontar a gente e a gente tem que contar até 10 mil para falar assim, não, essa fase passa. E essa fase passa. E aí a gente tem visto sempre, invariavelmente, o seminarista crescendo na fé, no conhecimento, na verdade, na palavra de Deus. E a gente vê que eles vão testemunhando. Então, o nosso seminário tem uma característica um pouco diferente de outros. Ele ensina, ele procura transformar, ele tem uma área muito forte de aconselhamento bíblico, e esse aconselhamento bíblico, literalmente, não é para que o aluno saia por aí virando psicólogo, pastor, nada disso, é para ele se aconselhar. E isso tem transformado vidas. Não tem transformado, alunos? Tem. Amém. É uma vitória. E o Ricardo hoje, ele foi uma bênção, né? Não sabia que você era tão bom assim, viu? Vou fazer um pouco de publicidade. A FEBAT, ela está trocando de nome, porque ela está crescendo. Agora ela vai ficar como Raposo de Seminário Batista Paulistano, é isso, né? Porque ela quer coisas maiores. E ela é um curso de formação livre de teologia, que esse é o nome que se dá no Brasil, mas eles têm um diploma que é reconhecido pela Associação de Ensino dos Batistas Brasileiros, e eles se formam aqui como teólogos. Quem quiser ser pastor, esse diploma é válido, porque eles têm 2.500 horas de aula, tem não sei quantas horas de estágio, tem que fazer monografia, tem que ficar aguentando as minhas provas, é isso que vocês falaram, né? E olha, eu posso dizer que tem sido uma bênção para os alunos, tem sido assim um estímulo para todos os professores. E a FEBAT, ou CEBAP, né? Futura CEBAP, ela não é feita somente de alunos e professores. Tem um pessoal que está por trás. A gente tem dois lá que estão escondidinhos, a Luciana, o João, que organizavam tudo. A gente tem um lá que está todo escondido filmando. Então tem uma série de pessoas que trabalham, fora as pessoas que a gente nem sabe, que oram, que ficam ajoelhados. A FEBAT tem um ministério particular, que o pastor Carlos já falou. Ela forma tanto líderes, como forma quem tem chamado para pastor. Quem quer fazer um curso só, eu quero fazer um curso só de aconselhamento, eu quero fazer um curso só de uma matéria do Antigo Testamento. A gente é aberto, os cursos são modulares. Eu quero aprender a falar em línguas batistas, eu quero aprender grego e hebraico. Aí nós temos um professor de grego e hebraico, e ele fala mesmo, hein? Não é de brincadeira não, né? Então, está aberta a porta para vocês. Nós somos um curso livre, mas nós somos reconhecidos, nós temos carga horária, nós temos organização.
Paulo fica lá escrevendo lá na secretaria, colocando tudo. Então, olha, tem sido uma bênção em todos os sentidos. Então, eu convido vocês, quem tem um chamado, quem tem um desafio, que procure a gente. Eu tenho que agradecer muito também a vida do Rafael. Eu nunca vi ele de gravata. Tem sido, olha, se eu esqueci alguém, eu peço perdão, porque realmente todos têm ajudado muito. Os voluntários que vieram para essa festa, o pessoal me perguntou se eu estava preocupado com essa formatura, que ela tem que ser formal, não pode ser assim, algo assim tão esculachado, não sei o quê. E Deus me deu uma paz que eu não fiquei nem um segundo preocupado. E a gente vai ter tudo filmado depois para lembrar. Olha que bênção. Eu queria, como o nosso seminário é um seminário bíblico, não é um seminário filosófico, que é a grande mania, não somos um seminário humanista, eu queria só repetir 2 versículos que os seminaristas conhecem absolutamente de cor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em português a gente não vê muita dimensão, mas como vocês são seminaristas, a gente pode apertar um pouco. Em português diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja capacitado e pleno preparado para realizar toda a boa obra. O estudo da Escritura não é somente para alguns eleitos, não é somente para alguns específicos, é para todo que quer seguir a vontade de Deus. E aqui esses versículos têm uma peculiaridade que a gente não percebe no português, porque se fizer isso em português não tem sentido. Aqui não tem verbo, aqui não é repreender, aqui é tudo substantivo, tudo adjetivo. Por quê? Porque o verbo da nossa vida, os seminaristas, que agora já não são mais seminaristas, vão falar que o verbo verdadeiro é Deus. Ele é o Deus. Ele que transforma a Escritura das nossas vidas. Ele que nos ministra. E eu tenho convicção, tenho certeza que vocês saíram preparados para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, porque vocês têm uma capacitação que não é de vocês, que não é dos professores, mas que ela vem diretamente de Deus. E que Deus tem preparado obra para vocês que vocês nem imaginam. Ministérios que vocês nem imaginam. E às vezes ministérios que a gente considera assim irrelevantes são assim fantásticos. Eu sempre cito como exemplo que um grande evangelista americano, na época que tinha as pregações em estádio, ele foi para uma cidade pequena e foi lá e falou assim: eu quero abraçar quem foi o responsável por me levar a conhecer o Evangelho. E aí, aqueles pastores mais antigos: é a primeira igreja metodista, é a primeira igreja presbiteriana, é a primeira igreja episcopal que ele vai. Ele chegou e foi indo: é nessa igreja. Aí ele entrou, uma igreja pequenininha. Aí ele chegou: ele vai abraçar o pastor? É um diácono. Ele foi abraçar o sineiro, um senhor de idade, porque ele estava perdido na cidade, passeando lá. Ele escutou um sino tão bonito, aquelas igrejas que tinham sino, e ele entrou para escutar o sino. Então, muitas vezes nós nos consideramos irrelevantes na obra de Deus, e nós somos fundamentais e essenciais. Eu dou graças a Deus pela vida dos 4 que aguentaram os professores esses anos todos. Dou graças a Deus pelos alunos que estão fazendo o curso, porque não é fácil vir à noite durante a semana. E dou graças a Deus porque eu tenho certeza que Deus está cutucando algum de vocês e estimulando: vamos fazer curso na FEBAT. Amém? Amém. Para a oração final, gostaríamos de chamar o pastor Carlos Jones. Quero convidar os irmãos a se colocarem também em pé. Fique a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos a Deus. Amado Deus e Pai Celeste, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome por Tua presença santa e bendita sobre nós, entre nós,
e em nossos corações. Muito obrigado por cada ato que foi realizado aqui nesta noite, que tem tão somente o objetivo de exaltar, glorificar o teu santo nome, por quanto o Senhor tem feito tão somente o bem para esses vocacionados, para os alunos, professores, para todos aqueles que formam esta instituição de ensino teológico. Toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome. E em tempo, Senhor, nós suplicamos que o Senhor levante mais líderes e vocacionados em nosso meio, para que se preparem para a tão importante obra de proclamação do Evangelho da Paz. Suplicamos as bênçãos do Senhor sobre cada um desses formandos, para que sejam realmente instrumentos úteis e dóceis na tua mão, na proclamação das boas novas do Evangelho. Abençoe cada lar, cada família aqui representada também nesta noite. Abençoe, Senhor Deus, o corpo docente, discente desta instituição, para que marche firme no propósito de preparar aqueles que o Senhor enviar para que se estudem nesta instituição. Porquanto oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos aceitar. Eu convido todos vocês a ficarem em pé para nós cantarmos juntos. Tu és fiel, Senhor. Filhos darás.
damos por encerrada essa cerimônia solene e todos estão convidados para a reunião em coquetel no salão de recepções da igreja. Amém, irmãos?